Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos para as atividades desta noite, que se iniciam para nós pelo estudo do Apocalipse. Pedimos o amparo, a inspiração, a luz, para que nós realizemos o melhor a nosso alcance sobre o Teu amparo e Tua proteção. Que os estudos desta noite possam ser proveitosos para os espíritos que estão albergados nesta casa, em tratamento ou estágio de aprendizagem. Que nós possamos aqui colaborar com o suporte espiritual às atividades da casa por meio deste estudo. Agradecemos pela permissão, Senhor Jesus, de aqui estarmos, repetimos, que as Tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo minucioso do Apocalipse, com base nos trabalhos do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu. E, como sempre fazemos, vamos fazer a leitura do texto e depois vamos continuar trabalhando o versículo 2. Capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Muito bem, nós iniciamos já há 2 semanas o estudo do versículo 2. Vamos ver se nós hoje terminamos. É um versículo que traz para nós um assunto interessante, porque ele nos remete ao livro de Gênesis, e nós aqui vamos continuar com alguns aspectos aqui do livro de Gênesis. O versículo 2, então. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Falando de uma forma bem sintética aí desse versículo, nós podemos aí entender como o meio da praça, o centro do interesse, que é aquilo que está digamos assim, no centro da ondulação da mente, aí buscando conexão com o pensamento e vida de Emmanuel, em que Emmanuel, no capítulo 1, fala da mente, o espelho da vida. Então, o meio da praça é o centro do interesse. De uma e da outra banda do rio, então, do centro do interesse parte um fluxo mental, o fluxo dos pensamentos, qualificado pelos sentimentos, pelas emoções, pelos desejos. Então, de uma e da outra banda, falando aí do símbolo, nós temos a razão e temos o sentimento, que são os componentes de apreensão e de operação. E temos também
esse fluxo do rio, simbolizando o próprio consciente, a mente, o conhecimento que nos permite operar naquela faixa de serviço, que, por exemplo, que o Espiritismo propõe, e na banda podemos trabalhar com o seguinte símbolo: da banda inferior, o subconsciente; da banda superior, o subconsciente. Então nós estamos trabalhando, aí com a casa mental, sua capacidade de aquisição, de radiação, a árvore da vida, a unidade divina, que é a oliveira que nós vamos estudar aqui. Então, só para falar rapidamente desses aspectos aí que nós temos estudado. Nós temos estudado justamente isso aí ao longo do tempo. E os amigos que nos acompanham aqui nos estudos modestos aqui, despretensiosos que temos feito, sabem que nós não temos preocupação com repetição. Repetição faz parte da aprendizagem. Se nós não buscarmos a repetição para fixação do conteúdo, nós vamos entrar naquele território de querer trazermos sempre novidades. Aí nós vamos entrar, às vezes, em complicação. Diga lá, Camilo. Com a petição de vocês, preste bem atenção. Aqui diz que tem uma árvore específica, sim, num local específico, sim, mas essa árvore seria para a saúde das nações. É que nós vamos estudar ainda. Sua grande abrangência, né? É que nós vamos estudar ainda, né? Da grande abrangência. Porque nós segmentamos o assunto, porque segmentando a gente, como eu não entrei no detalhe aí dos 12 frutos, porque nós não estudamos aqui. Então eu fiz um apanhadinho até onde nós estamos aqui, que é a árvore da vida. Mas o seu comentário foi valioso, porque já é um preâmbulo do que nós vamos estudar aqui. Nós vamos estudar, estava a árvore da vida, que vamos estudar hoje, e as folhas da árvore são dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, que é o último ponto aqui que nós vamos, que é o mais importante aqui do assunto aqui, que é o fora da caridade não há salvação. E Allan Kardec muito bem consignou para nós. Então, já falamos bastante do meio da praça, de uma e de outra banda do Rio, estudamos isso exaustivamente no último estudo, não vamos repetir mais não. Estava a árvore da vida. Então a árvore da vida, nós estamos aqui com a nítida ideia inequívoca que estamos trabalhando com pessoas e espíritos. A árvore simboliza pessoas e espíritos, sempre. Porque a árvore, por exemplo, nós temos que estudar, por exemplo, entrar um pouco até na fotossíntese, né? Então lá nós já falamos na semana passada, primeiro mandamento, quem se lembra do primeiro mandamento de Gênesis? Nós aqui trouxemos na semana passada. Pode falar. Haja luz, faça-se a luz. Então a luz é para quê? Para que haja fotossíntese. No plano material, no plano físico, no plano material, o sol fornece a luz, o vegetal capta essa luz. Aí nós não vamos entrar em questão técnica aqui, que não é o caso, mas aí nós vamos ter a fotossíntese, o cloroplasto, que recapta a luz, a fotossíntese, tem a folha, tem o fruto. Não vamos entrar em detalhe técnico aqui não, nós só queremos aqui trabalhar com o símbolo. Então nós temos o sol físico, o sol que sustenta a vida, que são as estrelas que sustentam as vidas nos sistemas planetários, e temos também o sol das almas, a luz para os espíritos. E no caso nosso aqui, o legítimo sol espiritual é Jesus. Emmanuel define Jesus como o sol das almas. Então nós estamos trabalhando com um processo de fotossíntese, vamos colocar assim, também,
Mas aí nós vamos trocar o nome, nós vamos adotar o nome que André Luiz propõe no livro Evolução em Dois Mundos, que é a mentossíntese, que é o símbolo símbolo da assimilação do pensamento. Emmanuel também fala disso no Pensamento e Vida, no capítulo que trata da lei de associação, que nós costumamos consumir os pensamentos uns dos outros de forma automática. Emmanuel não está trazendo nenhuma novidade. Emmanuel está nos ajudando a entender a questão 459 do Livro dos Espíritos. Quem se lembra dela? Influencia os Espíritos em nossas vidas, em nossos atos, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Com base, qual que é a base? Mentossíntese, consumo de pensamento, na pauta da sintonia automática, que é possibilitada pelo conjunto de pensamentos e emoções da nossa tônica das 24 horas do dia. Então não é o teor do pensamento, é o consumo do pensamento. Nós estamos estudando Espiritismo para identificar o teor do pensamento. Porque mais à frente, os Espíritos vão dizer para Kardec que não importa a origem do pensamento. O pensamento é do Espírito, é meu. Isso não importa. O que nós temos que saber identificar é o teor do pensamento que eu estou nutrindo. Eu tenho que conhecer. E a identificação entre o bem e o mal da questão 630. É o nosso trabalho aqui, o trabalho da evolução. Nós identificar o bem e o mal no pensamento. Então você não precisa preocupar se o pensamento que nós não precisamos preocupar. Se o pensamento que nós estamos tendo nas 24 horas do dia, se é do Espírito ou não. Eu tenho que saber qual que é a natureza do pensamento, o teor do pensamento. É útil, é bom e verdadeiro, trazendo o nosso amigo Sócrates para o nosso circuito aqui. Então, vamos voltar para a árvore aqui. Então, a árvore, essa árvore aqui, a árvore da vida é o amor, a capacidade de amar. Então temos a árvore do conhecimento, que simboliza a razão, a árvore da vida, que simboliza o amor. Por quê? Porque o que dá vida a tudo no mundo é o amor. Ou é o amor materialista, egoístico, que vai dar forma ao que o interesse pessoal busca. Tem amor aí também. Que o amor é a grande lei que permeia tudo. Então nós temos que saber o que nós estamos amando. Porque nós vamos amar. Os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo. Não dizem isso? Lá no capítulo 11, a lei de amor, na mensagem de Lázaro. No item 9 do Evangelho. Que os Espíritos dizem lá, mais ou menos assim, que há homens com os corações transbordantes de amor, amam preferencialmente animais, plantas e coisas. Espécie de misantropos que odeiam a humanidade. Por quê? Porque o amor está presente sempre. Eu preciso canalizar para o próximo. Senão eu vou amar coisas, vou amar bens materiais, vou dar mais valor aos bens materiais do que as pessoas. E quanto mais temos, mais damos. Ou seja, o amor vai crescendo na direção dada. Na direção dada ao amor, ele vai sempre crescer. Por isso que nós somos beneficiados no decorrer do tempo com a dor.
Porque a dor é um mecanismo que vai me mostrar que eu estou direcionando equivocadamente o amor. A dor nas suas mais variadas formas. Síndromes psíquicas, psicológicas, depressões, angústias, obsessões. Tudo tem amor na base. Porque quando nós estamos pensando aqui, nós estamos pensando 24 horas do dia, não estamos? Estamos atraindo 24 horas do dia. O que atrai? É o amor, é o magnetismo, é amor. Estou atraindo aqueles que estão sintonizados com aquela forma de amar. Certo? Então, é a grande lei. Aí as pessoas costumam ter uma dúvida assim, meu casamento... Só rapidinho, não vamos entrar em casamento aqui não, tá? Senão vai sair do assunto. O meu casamento foi planejado ou não foi planejado? Depende. Se for planejado no mundo espiritual, você estava lá numa situação difícil, na região espiritual de sofrimento, se arrependeu, o que te levou para lá foi o amor conspurcado, porque geralmente quem vai lá todos nós que estagiamos nas regiões de sombra, é por causa do amor conspurcado. Seja o amor que é canalizado simplesmente para atração sexual, seja o amor que é voltado apenas para a matéria. É sempre um problema de amor mal direcionado. Então a gente se arrepende e vai para as colônias. Aí lá na colônia a gente vai encontrar antigos companheiros de jornada, espírito que a gente já ama há mais tempo, embora não vai se lembrar. Aí reata as amizades anteriores, aí nasce um projeto em conjunto com alguma alma afim. Então a gente propõe lá propõe aos mentores uma reencarnação em conjunto para fazer um certo trabalho, tá? Então aí a misericórdia vão consultar a misericórdia para ver se é cabível, se é possível, se cabe ali na trajetória dos dois aquele acréscimo de misericórdia. Havendo o consentimento, então partem os dois para a reencarnação, certo? Mas se o problema de um ou de outro for o amor distorcido pela sensualidade, ele pode chegar aqui encantado da mesma forma como ele já se encantou nos milênios, com a forma. Então ele vai casar com quem ele atrai. Foi planejado? Foi. Planejado pela própria busca natural. O planejamento, propriamente dito, foi um acréscimo da misericórdia para favorecer o progresso mais acelerado. Mais depressa o elemento avançar. Às vezes os elementos até casam, mas aí com o tempo vem as propostas de separação, de divórcio. Então é um adiamento, amigo, sempre é um adiamento. Sempre é um adiamento que vai ter que ser resolvido, porque o problema está no coração. Precisa resolver. Qual que é o problema do coração? É a infidelidade. Precisa reajustar a fidelidade. Então precisa voltar. Se não for com o mesmo, vai ser com um semelhante. Não assustem não, mas é o que a gente aprende estudando as obras. E não pode estar equivocado quanto a isso. Porque o problema está no coração, que não foi capaz de manter uma trajetória assumida voluntariamente em conjunto. Certo? Então, nós estamos falando da árvore da vida, falando disso tudo aqui. Nós estamos hoje, por exemplo, buscando a trajetória, buscando a fidelidade com a legítima árvore da vida para a terra, que é Jesus, o modelo e guia, com quem nós já nos casamos no passado em algum momento, mas nós desviamos do objetivo, do propósito, aí nós geramos Inquisição, geramos cruzada, Tribunal do Santo Ofício, infidelidade.
Aí como é que nós vamos ajustar a fidelidade nesse propósito aqui? Sendo fiéis à doutrina, sendo fiéis à casa espírita a qual nos vinculamos. É porque Né? é interessante que esse processo, esse ajuste, ele precisa se dar no campo interior, né? É no campo Você interior. está sendo infiel com o outro, mas está O sendo infiel com problema você. é do mundo interior, é sempre o problema do mundo interior. É o mundo interior que está desajustado. Consequentemente, tudo vai ser desarmonizado no exterior. Exato. Mas como nós somos ainda imaturos, nós transferimos para o próximo a culpa. O próximo é que é culpado. Aí vai. Agora, E os filhos são atingidos? São todos atingidos, todos estão no mesmo patamar, todos têm ali um ingrediente, né? porque é Também são consequência. programados. Porque o espírito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e tem 11, o espírito frequentemente reencarna no mesmo meio. Não tem necessidade de sair trocando de meio. Por isso que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Vai voltar junto, amigo. Eu sinto muito se vai doer em alguém aí, vai Agora, voltar isso- junto. Agora, Sinto isso não muito. impede que o espírito, como o filho, por exemplo, né, Júlio, desenvolva, sobressaia exatamente com o exemplo que ele conviveu ali. Né? Não necessariamente Mas não é a maioria, né? A gente aprende com o Emmanuel que na Terra, por causa da lei da imitação, é difícil alguém fugir à lei segundo a qual os pais sempre imitarão os filhos, que é uma lei da natureza. Lei de imitação é um ingrediente da lei de conservação. Os filhos sempre imitaram os É uma lei natural, observa a natureza. Os filhotes aprendem observando os pais. E é assim também na humanidade. Por isso que Jesus é o modelo e guia. Para quê? Para a gente imitar. Não. Eu não gosto de Jesus, não. Eu acho Jesus um médium histérico, megalomaníaco. Tudo bem, não precisa imitar. Você vai continuar cultivando o próprio ego e aqueles de fora que se afeiçoam ao que você gosta. E com o tempo você vai resolver isso, porque você vai seguir ideias próprias, ideias particulares, vai incorrer no mesmo dificuldade do egoísmo. Então Jesus é a árvore da vida que se apresenta para a gente tomar como modelo e guia para avançar no campo da evolução. Não quer, tudo bem. Não tem problema não. Temos livre-arbítrio, Deus permite, mas nós temos escolas interplanetárias, vai chegar um momento que eu vou precisar de mudar de escola. Então é para avançar. Então a árvore da vida, né? Os que amam efetivamente. Então é a mesma, essa árvore da vida aqui, ó, da Nova Jerusalém, é a mesma de Gênesis em nova expressão. Então o que está no... A árvore da vida, ela se decodifica em 3 árvores, às quais Jesus se refere no Evangelho. Figueira, videira e oliveira, que são estágios da evolução. Figueira simboliza o conhecimento. Naquela equação que eu gosto sempre de repetir, a figueira simboliza o conhecimento ou a informação. A videira simboliza o esforço para formar aquela informação. Então a videira simboliza a formação. Os esforços pela formação. Aí eu vou produzir o vinho. É o resultado do esforço. Mas como é transição, nós estamos transitando da figueira, passando pela videira para chegar na oliveira. Então, como é transição, quando a informação entra na nossa casa mental, a informação do Evangelho e do Espiritismo, por exemplo, quando ela entra na nossa casa mental, que nós aceitamos, gostamos, concordamos, com o tempo ela vai brigar com as ideias que eu trago do passado, com as ideias preconcebidas. Aí começa o problema, principalmente em espiritismo. São aqueles que são incapazes de formar uma nova mentalidade com base na codificação. Começa a emergir o passado, aí vem umas ideias esdrúxulas que vão permear, como corpo fluídico de Jesus,
criação dos espíritos perfeitos, aí eles rebelam contra Deus e começam a encarnar. Tem tudo isso, tá? Por aí afora. Uma incapacidade de uma adesão ao ensino generalizado, universal, coletado por Allan Kardec, porque a doutrina espírita não é filosofia de Allan Kardec, é a filosofia dos espíritos superiores, comandado por Jesus, que é o Espírito de verdade. Que nós aqui no nosso modesto trabalho mediúnico de décadas temos constatado a veracidade de tudo o que os espíritos vêm dizendo no nosso modesto trabalho. E trabalho de outros companheiros com os quais eu intercambio. Então, quando a informação entra, ela vai brigar com o que nós já trazemos do pretérito de muitas existências, ou dessa mesmo. Então, na formação, vai ainda, no processo de formação do vinho, simbolizado no vinho, ainda pode dar vinagre e vai dar vinho. Vai dar um vinagre. O que foi que nós oferecemos para Jesus quando ele estava na cruz? Vinagre. E a nossa característica complexa. Continuando. Levamos Jesus para a cruz oferecendo vinagre. Não é? Mas o mesmo vinho, o vinho pode embriagar. O elemento pode embriagar com o vinho. Aí nós estamos falando da autoembriaguez. Que é, o que simboliza a embriaguez? Com o vinho que nós estamos desenvolvendo no mundo interior. Vaidade, arrogância, presunção. O elemento começa a achar que ele está acima. Começa a pregar a si mesmo. Autoritarismo. O elemento é o dono da casa espírita. Certo? Então é o vinho da embriaguez. E a oliveira é o resultado. Por que a oliveira é o resultado? Porque o símbolo da oliveira é a videira produz a uva. Para produzir o vinho, nós temos que macerar o vinho, pisar a uva no lagar. Então é o símbolo das provas e das expiações, dos esforços. E que nós vamos ser pisados, ou seja, precisamos desenvolver a humildade, para pisar o egoísmo, para pisar o orgulho. Certo? Já a oliveira produz oliva, a oliva também vai para o lagar, mas o resultado do lagar, da espremedura da oliva é o azeite. O azeite que é medicamento, e é alimento, e é combustível da luz. E a luz, que é aí, haja luz, houve luz. A luz, que é o objetivo, só tem uma coisa no nosso mundo interior que define que nós temos luz. Só uma coisa. Vamos colocar isso na cabeça. Virtudes. Virtudes é sinal de luz. É virtude. Porque para desenvolver virtude, eu preciso de me sacrificar no dia a dia, eu preciso me esforçar, eu preciso superar as más tendências, as más inclinações, amar o próximo. Amar o próximo simboliza tolerar, ter paciência, ter compreensão, ter piedade. Amar significa desenvolver todas as virtudes. Aí é luz. Senão, não é luz, é figueira, é só conhecimento. Não é? Só conhecimento. Então, a árvore da vida é o símbolo, é o processo completo. Informação, formação, transformação. Então, figueira, informação. Videira, formação da informação, porque a mentalidade espírita precisa ser formada no mundo interior, precisa ser desenvolvida no grande laboratório da vida, no grande laboratório da humanidade. E a oliveira é o resultado, que é a transformação, porque Jesus
é o protótipo da videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, porque quando a videira verdadeira, quando a videira é eficiente no processo, e nesse processo não existe mais a embriaguez com o próprio eu, então nós já estamos no limiar da oliveira. Aí nós compreendemos o que está dito na questão 894 do Livro dos Espíritos, que fala das virtudes. 893 e 894 falam das virtudes, né? Lá os Espíritos vão ensinar que há virtude sempre que nós resistimos ao mal. Então, resistindo ao mal, já tem virtude em elaboração. E na 894, nós vamos aprender que aquele que é virtuoso, que faz o bem automaticamente, é aquele que já venceu a si mesmo no passado. Então, o bem que ele faz parece natural, que é o objetivo da evolução, amigos. É quando o bem vai ser natural, eu não vou precisar me esforçar para tolerar uma pessoa, para ter paciência com a outra, para ter piedade, não, vai ser tudo natural, espontâneo. Nós já vamos olhar para as pessoas e já vai emergir a virtude automaticamente. Isso aí é o objetivo da evolução, lá na frente, né? O reflexo esboça a emotividade, que é a equação. É isso? Aprendemos com Emmanuel? Mente é o espelho da vida em toda parte. O espelho faz 2 movimentos na fração de segundo. Mais rápido do que a medição de Fórmula 1. Mais rápido. Capta e reflete. É a nossa mente. Então nós vemos qualquer quadro aí, ou sentimos pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, vem o reflexo. O reflexo esboça o quê? A emotividade. A emotividade plasma a ideia. Emmanuel está dizendo algum absurdo? Não. Emmanuel está falando para nós do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente cita muito aqui. Todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Emmanuel está trazendo a equação decodificada para nós. Então, quando nós não precisarmos controlar o reflexo, porque o nosso reflexo ainda é complexo, é irritação, é nervosismo, é impaciência, não é? Não é esse reflexo ainda em muitas situações? Supermercado da fila e falou I, já veio o reflexo já surgiu. Você notou? Quando nós falamos I no supermercado, todo o processo o reflexo esboça a emotividade que plasma a ideia já foi fração de segundo. Menos que isso. Saiu o I. Esse I saiu por quê? Por causa de uma emoção. Em função do que vimos. Nós estamos hoje trabalhando, brigando com esse I. Para não falar mais o I. Põe a água da paz na boca. É isso que o Chico dizia. Ele não faz o I, mas pensa. Então o próximo passo é nem pensar, né? Mas para não pensar, eu tenho que chegar lá no sentimento. Para eu mudar esse sentimento, hábito, prática, no cotidiano, nas várias situações da vida, você apresenta para nós. Então, informação, formação, transformação. Então, a oliveira é o abastecimento da figueira. Capacidade operacional educativa da videira. E o plano direcional da luz, decorrente da queima do óleo da oliveira. Porque para produzir virtude, tem um sacrifício também. Até que a gente desenvolva o automatismo. O automatismo aí, amigo, não é prejudicial, não. Não é robótico. É o automatismo que é o descanso da evolução. Nós não vamos mais brigar conosco mesmo, brigar com o transeunte, brigar com o familiar, não, porque nós solucionamos a fonte da complicação. Não é?
Nós já vamos olhar ali na convivência ali com o familiar, o transeunte, e já vai automaticamente sair de nós o que eu posso fazer para ajudar esse irmão ou essa irmã. É o que vai sair, de forma automática, que é o que Jesus fazia, que é o que saía de Jesus. Saía de Jesus, virtude, 100% do tempo. Mesmo sendo torturado nos porões do Sinédrio, ou da casa de Caifás, se não me falha a memória, Emmanuel que revela isso, mesmo sendo açoitado, mesmo carregando a cruz, mesmo sendo pregado na cruz, o que saía era virtude. Tanto que do alto da cruz ele teve tempo de falar: mãe, esse é o seu filho, filho, essa é a sua mãe. Dialogar com um bom ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tudo lá pregado, a carne rasgada na cruz. Vai nós lá. Vai nós lá, aquela situação lá. E ofegando ali, porque o pulmão sob pressão. Aí vai um lá dar vinagre, com coroa de espinho. E vai o centurião da espeta a lança para ele correr mais depressa. Não é pouca coisa não, amigo. Quem é que aguenta aí? Então, o símbolo a figueira seca é o símbolo do cristão que não produz fruto. A figueira ali, por exemplo, simboliza está dito lá no texto que ela não produzia frutos segundo o Evangelho, mas ela produzia os frutos contínuos do egoísmo. Toda árvore produz alguma coisa. Então a figueira simboliza o que tem o conhecimento, mas continua produzindo frutos da vida cotidiana, os mesmos frutos que viemos cultivando. Quando o nosso fruto aqui já é outro tipo de fruto, né? Então vamos, já que nós falamos aqui de Gênesis, vamos estudar um pouquinho de Gênesis. Nós já começamos a estudar na semana passada. Nós começamos do versículo 5 de Gênesis, que diz assim: e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Lembra-se que nós comentamos? O homem já tinha sido produzido aqui, 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui, o homem foi feito lá simples, né? Simples e ignorante. Um homem de 200 mil anos atrás, porque nós aprendemos com o Jean Luiz, o homem, o espírito, o homem recebeu o título de homem 200 mil anos atrás, quando nós geramos o pensamento contínuo. André Luiz, Evolução e Vida. Porque antes nós éramos ainda primatas, homens irracionais, certo? Pensamento descontínuo. Quando nós conquistamos o pensamento contínuo, então nós nos tornamos Homo sapiens. Só para ajustar o termo aqui, porque o André Luiz coloca isso como 200 mil anos atrás, mas, do ponto de vista espiritual, os espíritos têm mais condição do que nós de fazer a afirmação, certo? Então, de princípio, nós aceitamos como 200 mil anos atrás esse momento em que desenvolvemos o pensamento contínuo. Então, título de homem.
humanidade, tá? Porque esse trabalho aqui, ó, e domine sobre os peixes do mar, razão e sentimento. Peixe do mar, razão e sentimento. Sobre as aves dos céus, pensamentos. Sobre o gado. O gado é a nossa capacidade de alimentação da erva verde. Estudamos em Gênesis, você recorda? O gado come a erva verde, vai de cabeça baixa e rasteiro, simbolizando que nós ainda estamos muito lá nos primórdios da evolução, muito voltados para o rasteiro, que é natural. O problema é continuarmos focados nos valores rasteiros na altura espiritual do conhecimento que nós já adquirimos. Esse aqui é o nosso problema. É isso que leva os espíritos que têm conhecimento para o degredo, porque não querem amar o próximo. Então nós já temos aqui o que o gado simboliza o quê? Que nós já temos capacidade de identificar a erva verde e alimentar dela. Só que nós agora estamos buscando alimentar de uma erva verde mais qualificada, que é a que vem de Jesus. Certo? São as suas atitudes, suas ações, porque erva verde, vamos voltar aqui do que nós já dissemos, é verde por causa da fotossíntese. Então está havendo assimilação de alguma luz. Então quando alguém diz assim, não, eu não sigo nenhuma doutrina, eu sou um livre pensador. Mentira, não é. Não é, porque ele é um espírito imortal, reencarnou já, viveu inumeráveis existências, seu arcabouço psicológico e filosófico foi formado ao longo dos milênios, e ele nessa encarnação traz um arcabouço que ele aprendeu de alguém lá atrás, se não for nessa existência. Porque é a lei de colaboração. Não adianta o elemento falar que é um livre pensador. Não é. Certo? Sempre nós. Por quê? Porque a lei de sociedade faz parte da natureza das coisas. Nós aprendemos uns com os outros. Tanto para o bem quanto para o mal. É da lei. Não é? A questão 779, no Livro dos Espíritos, que o homem evolui por si mesmo naturalmente. Como que o homem evolui por si mesmo naturalmente? No alto da montanha isolado? Não. É em sociedade. Seguindo automaticamente exemplos. Então não existe o livre pensador puro. Nós não aprendemos aqui que os filhos sempre vão imitar os pais? Nós estamos procurando imitar qual pai aqui? É Deus. É o pai que nós estamos procurando imitar agora. Cujo modelo mais perfeito, segundo Paulo, é Jesus. Porque esse pai não exerce ação direta na matéria. Então não tem como fugir dessa lei da assimilação de correntes de pensamento, de ideias, mentalidade. Então, domine sobre toda a terra do coração, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui nós vamos fazer conexão com a serpente. São os valores rasteiros. Né? Bom, então não tinha homem para lavar a terra, porque não tinha chovido, certo? Quando é que chegou a chuva? E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2:10. Chegou a chuva. Chegou a chuva, né? Irrigou ali todo o globo, 4 braços, irrigou toda a humanidade, não é? E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim, seu 2:15, 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem
e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então já é um homem técnico, porque esse homem aqui, ó, ele tinha que lavrar e guardar. Não é mais um homem primitivo, de 200 mil anos atrás, que desenvolveu um pensamento contínuo. Esse é o homem que chegou, é o Espírito que chegou pela chuva. O rio que saía do Éden, certo? Aqui é símbolo, tá, amigo? Não existe aqui uma linearidade assim. Se nós vamos buscar uma linearidade aqui, a gente se perde. Aqui é conversa de espírito iniciado. Moisés era. Aí, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele está conversando com quem aqui? É com o exilado. Não é com o da terra. Porque o exilado, por que ele veio para a terra? Porque lá no mundo dele só comia da árvore da ciência do bem e do mal. Era a figueira. Recitava os mandamentos, recitava o evangelho, mas não amava o próximo. Era capaz até de usar arma contra o próximo. Era capaz de espoliar o próximo, segundo interesses materiais. É isso. Então veio para a terra, para irrigar o jardim. Aí vamos continuar aqui, ó. Aí vamos dar um pulo. Ó. Mas ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Ou seja, se continuar naquela tônica repetitiva do conhecimento inoperante, vai reencarnar de forma expiatória. Mais do que já está reencarnando, porque já veio de lá na expiação, certo? Veio fazer a reciclagem da obediência, porque lá não obedecia o quê? Não obedecia os mandamentos. Obedecia o quê? O ego. Então tem que desmontar o ego. Se continuasse obedecendo o ego, agravaria a situação. Agravaria a situação. Porque o objetivo aqui é a reciclagem de sentimentos. Chegar no momento ali de reciclar a lei, depois de vários milênios reencarnando junto dos autóctones, chegamos no tempo de Abraão, primeiro que falou da lei de Deus, depois Moisés. Então aí, preparação para reciclagem, amigos. Reciclagem da prática da lei. Aí começa, depois de vários milênios, ferição, porque quando Jesus vem que virá à frente, já é para regeneração, é outro movimento. Mas nós recusamos. Bom, então vamos lá. Mas aí, vamos lá no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui tem uma sutileza aqui no português aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente não era alimária, não era alimária. Por quê? Se a serpente fosse alimária, seria dito assim, ó. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias. Ela não era alimária. A serpente simbolizava o réptil, o pensamento rasteiro, o interesse pessoal associado a ele, a esse pensamento. Os desencarnados estavam ali no circuito.
Serpente é a onda mental. O símbolo é a onda mental, tá? A serpente. Vai serpenteando. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: vocês estão vendo que não é animal. Porque a serpente está conversando com a mulher. Onde? Campo mental. Campo mental. Isso aqui é aquele movimento do nosso pensamento, que a gente fica dizendo, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Eu vou ou não vou? E tá, eu não vou, estou cansado. Eu não... É nós aqui com a serpentinha. Nós mesmos. E os espíritos associados. Aí nós vamos ter o anjo guardião e vamos ter o obsessor. É assim que a gente aprende? Quem que nós vamos seguir? Se eu não souber identificar a natureza do pensamento, eu vou seguir aquilo que o meu coração quiser. É interessante que até você concretizar o ato, você só vai certificar da decisão certa depois. Você ainda vai se questionando. Porque Será tem um que eu livre... fiz Porque tem um livre-arbítrio, né? Não tem imposição aqui. Não tem imposição. Mas às vezes também, nem durante várias, até você reconhecer que você não fez assim. Isso é tentativa e erro, né? Tem o erro... Vamos lembrar que nós já estudamos aqui. Tem o erro natural que cometemos na busca pela transformação moral. O erro... Amigo, não existe espírito que não erra, não. Não tem espírito que não erra, não. O erro faz parte da aprendizagem. O homem primitivo, que está evoluindo aqui na Terra, o espírito selvagem, sempre selvagem, chega na idade em que ele recebe a coroa da razão. Vamos simbolizar ali com o encontro com Moisés ali. Ó. Ele se encanta com Moisés, com aquele personagem carismático. E era muito carismático. Poderoso. Encanta com os mandamentos. Não, maravilha. Tá. Aí ele vai começar a praticar os mandamentos. Mas ele traz um arrasto instintivo natural. Então é o erro natural, amigos. Erro natural, não tem maldade. Tentativa de acertar. Não é? Perceberam? Nós aqui não erramos mais naturalmente, porque nós somos os que conspurcamos. Nós somos os exilados. Estamos em reciclagem aqui na Terra. Então, o nosso erro, nós ainda erramos de forma natural, mas em função das conspurcações. Nós estamos tentando melhorar, mas a gente ainda cai nos mesmos problemas. Tá? Então, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, isso aqui é uma briga de consciência, tá, amigos? Briga de consciência. Quem é a mulher? Mulher é o sentimento. Componente sentimento do coração. O reflexo esboça a emotividade nas relações naturais. A emotividade plasma a ideia. Eu vou partir para cima desse elemento. Aí vem o conhecimento espírita. Não, vamos ter calma, vamos ter paciência, eu preciso domar as más inclinações. Quem é que eu vou escutar? De vez em quando a gente escuta a má inclinação, ou não acontece com vocês? Não é? Não escuta? Que é o nosso automático. De vez em quando ele é irrefreável. Estamos trabalhando para isso. Então aqui é o mundo interior ali, ó. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Deus disse isso, não disse? Ó, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore, aqui o homem simboliza a razão. Aqui o diálogo é com a mulher. Aqui o diálogo primeiro foi com a razão, certo? E ordenou Deus ao homem, dizendo, homem formado, que recebeu a coroa da razão, capaz de identificar o bem e o mal, diz para ele, de toda a árvore do jardim comerá livremente. Tá? Então a serpente aqui está errada não, está certa.
Serpente aqui o pensamento está dialogando com o desejo. Só que tem um mas. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá. Então a serpente foi... Vamos recapitulando devagar. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, ao desejo, à emoção, ao sentimento, no mundo interior. É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Amigos, estou falando aqui de comer frutos. Então, árvores são pessoas. Então, nós estamos aí no jogo da sociedade. Tem pessoas que apresentam os frutos que nós não podemos mais comer deles. É isso que nós estamos conversando aqui. Então, vem a consciência. Ó, você não pode mais fazer isso. Essa pessoa está propondo. Mas aí vem o desejo. Mas isso agrada. Por quê? Nós não vamos entrar aqui em Gênesis, mas no Gênesis o jardim tinha árvore boa para comida e árvore agradável à vista. Em tudo que parece ser. Árvore boa para comida, Jesus. Árvore da vida por excelência. Árvore agradável à vida, aí já está falando, amigos, com o nosso desejo, que é o que nos agrada ainda no mundo. Desejos. Os desejos indicam. Então isso aqui é uma parábola das mais extraordinárias. E dialoga com o nosso mundo interior. Então ela continua. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Isso aí já é a mulher, né? Já é o homem, já é o desejo interior, tá, amigos? Ó, o desejo interior. E disse a mulher à serpente, eu mesmo, no meu diálogo interior, o desejo falando mais alto. A razão foi esquecida, o desejo está falando mais alto. E disse a mulher à serpente, então eu estou dialogando aqui com, vamos supor, com o espírito desencarnado. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Está certo isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Viram onde foi a concupiscência? Que tem a sutileza. Por quê? Vamos voltar? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está dito aqui que essa árvore estava no centro do jardim? Não. Não estava. Está Então falando que existe a árvore do bem e do mal. Então vamos voltar no diálogo? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Está certinho, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então o desejo colocou aquela árvore agradável à vista no centro do jardim, ou seja, no centro do interesse. Interesse pessoal. Quando a árvore que tinha que estar no meio do jardim é a árvore da vida. Aquela árvore da vida cujo protótipo é... Quem é o protótipo da árvore da vida? Jesus. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Então, é isso aí. Para nós não entrarmos muito em Gênesis, até porque o nosso tempo está esgotado. Bom, amigos, então o assunto das árvores, aqui, nesse texto aqui de Apocalipse 22, nós estamos tendo acesso à árvore da vida, perdida lá em Gênesis, porque nós continuamos a alimentar frutos equivocados. Então, se nós agora acertarmos o passo, nós vamos ter acesso à árvore da vida, que em termos bem práticos para nós significa a nova Jerusalém que desce, que é o mundo de regeneração. Nós estamos trabalhando com essa ideia. E na semana que vem nós damos continuidade então aí
a estudo da árvore. Nós não vamos mais voltar nessa questão de árvore da vida, árvore do conhecimento, figueira, videira, oliveira. Nós vamos partir para os frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que Jesus nos permita aqui estarmos de volta.